Do Lu da Lu. Volume 3. Capítulo 17. Uma academia apenas para monstros. Entre os mestres dos espíritos, os anéis de espírito eram eternamente a melhor prova de autoridade. Vendo aquele anel de espírito de 1000 anos entre os 3 anéis de espírito no corpo de Daimubai, a expressão do pai do jovem mudou grandemente e deixando para trás uma sentença em relação à má sorte deles, puxou seu filho e rapidamente se foi. Daimubai voltou para o seu assento, seus olhos cruéis observando os jovens e seus pais ali para fazerem a aplicação, com um significado ameaçador claro. Pessoas comuns não conseguiam aguentar a força opressiva produzida pelos 3 anéis de espíritos. Ele atualmente já não era mais como um rico esbanjador, mas ao contrário, era mais como um brutamontes contratado. Após essa cena, o número de pessoas esperando na fila imediatamente diminuiu por 1/3. Quem ainda gostaria de gastar dinheiro em vão? Sem falar quando o exterior dessa academia Shrek na frente deles não permitia que as pessoas nem se atrevessem a elogiar. Novamente um jovem candidato chegou em frente ao velho homem. Ele era seguido por ambos os seus pais. Sua mãe cheia de confiança colocando 10 moedas de ouro na cesta de madeira. O jovem inteligentemente entendendo sua mão. O velho homem massageou a mão dele, um olhar levemente amarelo olhando para o jovem, dizendo: exatamente 12 anos de idade. Libere o seu espírito, me deixe dar uma olhada. O jovem assentiu. Poder espiritual levemente verde emergindo de seu corpo, um anel de espírito de 100 anos ritmicamente pairando para cima e para baixo em seu corpo. Esse espírito lembrava um pouco a grama azul prateada de Tang-san. Apenas, que seu espírito não era uma grama, mas diretamente uma vinha, similar à vinha fantasma do segundo anel de espírito de Tang-san, apenas faltando o veneno da vinha fantasma. O velho homem balançou sua cabeça, dizendo: não está qualificado, você pode ir embora. Os pais do jovem, anteriormente com uma expressão cheia de confiança, ouvindo o velho homem dizer que o filho deles não estava qualificado, a expressão em suas faces imediatamente congelou. Sua mãe não pode evitar perguntar: por quê? Na academia primária de mestres dos espíritos meu filho era um estudante de grande habilidade. Você não vê que o anel de espírito dele é de 100 anos? Mestres dos espíritos possuindo um anel de espírito de 100 anos não podem ser muitos. O velho homem disse indiferentemente. O primeiro anel de espírito sendo um anel de espírito de 100 anos naturalmente é muito bom. Porém, ele é apenas uma pessoa comum. O pai do jovem franzindo as sobrancelhas disse: eu não entendi o que você quer dizer. O velho homem um pouco impacientemente se levantou de trás da escrivaninha, não apenas encarando os pais do jovem à sua frente, mas simultaneamente também na direção dos candidatos alinhados atrás deles, dizendo: vindo à nossa academia Shrek vocês primeiro devem entender as regras. Sem entendê-las e ainda vir aqui é o mesmo que pagar a taxa de aplicação em vão, nada mais. Agora ainda há tempo para se arrepender. Vocês não sabem o significado de Shrek na nossa academia Shrek? As maiorias dos candidatos após ouvir as palavras do velho homem ficaram com expressões em branco. O velho homem friamente disse: Shrek é um tipo de monstro? Mesmo entre as bestas espirituais ele ainda é uma existência ímpar. O significado de Shrek na nossa academia é que é uma academia apenas para monstros. Também é possível dizer que nós só aceitamos monstros, nós não aceitamos pessoas comuns. Se a idade ultrapassar 13 anos ou se o poder espiritual não passar do 20º nível, não é necessário gastar seu tempo aqui. Tang-san originalmente pensava a mesma coisa que Xiao Wu, um pouco desapontado em relação à academia Shrek, mas ouvindo as palavras desse velho homem, o interesse em seu coração se acendeu. Uma academia apenas para monstros? O outro significado dessa palavra, monstros, não seria também gênios? Enquanto falando, o corpo do velho homem de repente soltou uma atmosfera incomparavelmente tirânica. Com a força de Tang-san e Xiao Wu ambos não puderam evitar que seus corpos tremessem completamente. Uma intensa luz vermelha abruptamente surgiu do corpo do velho homem. Um longo bastão possuindo incontáveis padrões finos apareceu na sua mão direita. O mais assustador era que, no total, 6 anéis de espírito se elevaram de seus pés. A estonteante luz bonita imediatamente se tornou o foco de todo mundo presente. As cores dos 6 anéis de espírito eram respectivamente um branco, um amarelo, 3 roxos, um preto. Também significava um anel de espírito de 10 anos, um anel de espírito de 100 anos, 3 anéis de espírito de 1000 anos e um anel de espírito de 10.000 anos. Esse velho homem que parecia um fazendeiro comum inesperadamente tinha a força de um imperador espiritual do 60º nível ou mais. 60º nível? Era de fato do 60º nível? Ah, mesmo em todo o reino de Balak? Mestres dos espíritos desse nível com certeza poderiam ser contados a dedo. O longo bastão na mão do velho homem tocou com um abafado som grave para todas as direções, praticamente fazendo todas as pessoas cambalearem uma vez. Encarando os 3 atônitos à sua frente e balançando sua mão. Próximo. A luz dos anéis de espírito desapareceu. Todo o poder espiritual também se dispersou em um segundo. O velho homem novamente voltou à sua anterior aparência relaxada, como se ele não tivesse realmente agora há pouco liberado aquela atmosfera de imperador espiritual. Se ainda houvesse alguns pais insatisfeitos por causa das palavras do velho homem, então no momento eles pareciam estar todos em silêncio por causa do medo. Quem se atreveria a ofender uma força do nível de imperador espiritual?
Ainda mais um imperador espiritual que possuía um anel de espírito de 10.000 anos. Era conhecido que, em batalha, a força de um imperador espiritual iria pelo menos ser igual de 1.000 soldados de elite. Nos olhos dos pais e candidatos a estudantes o desdém e desprezo desapareceram completamente em um instante. Um professor responsável pela aplicação tinha força pelo menos do 60º nível, então, a força do corpo docente dessa academia Shrek devia ser de qual nível? Mas, muito rapidamente as maiorias das faces dos pais revelaram expressões suspirando arrependidas, silenciosamente levando seus filhos embora. Com 12 anos alcançando o 20º nível de poder espiritual ou mais, como o velho homem havia dito, talvez isso realmente fosse um talento alcançando um nível monstruoso. Da fila com originalmente mais de uma centena de pessoas num piscar de olhos só restaram uns 10 candidatos. O velho homem não parecia se importar com o número de estudante e voltou ao seu trabalho de aplicação. As pessoas capazes de permanecer estavam claramente confiantes de passar por esse velho homem e à frente havia os vários jovens candidatos cujo poder espiritual ultrapassava o 20º nível, possuindo 2 anéis de espírito. Após entregar a taxa de aplicação de 10 moedas de ouro, o velho homem dizia a eles que haviam passado o primeiro exame de entrada e podiam entrar para o segundo exame de entrada da academia. Os pais não podiam seguir os candidatos para dentro da academia. Enquanto olhava para os candidatos na frente deles, o humor de Xiao Wu já havia ficado bem animado, em voz baixa dizendo no ouvido de Tang San. Essa academia parece bem divertida. Especialmente o que aquele professor disse sobre apenas aceitar monstros e não pessoas comuns. Realmente é o mais sábio. Tang San sorriu levemente dizendo. No momento você não pode duvidar do pedido do grande mestre, certo? Essa academia Shrek não é de nenhuma forma comum. Como resultado de já estarem alinhados na frente, eles naturalmente também foram capazes de ver Daimubai de perto sentado atas do velho homem. Daimubai não só apenas estava encarregado de lidar com as reclamações, mas também era igualmente responsável por levar os estudantes que passaram pelo exame para dentro da academia. Daimubai atualmente também finalmente viu o par de Tang San, a face cruel expondo um leve sorriso, assentido na direção dele, novamente apontando para o professor, estendendo ambas as mãos, fazendo uma expressão impotente. Claramente dizendo a eles que, nesse exame vocês têm que contar com o seu próprio esforço, eu sou incapaz de ajudá-los. Enquanto usando expressões para mutuamente se comunicarem, de repente uma leve exclamação de Yi chamou a atenção de Tang San. A face do velho homem responsável por receber os candidatos revelou uma expressão indefinidamente perplexa. No momento, na frente dele havia uma jovem moça, apenas recuando a mão estendida. Essa jovem moça não tinha pais a acompanhando, estava sozinha, vestindo uma simples longa saia branca dando às pessoas uma espécie de sensação elegante. O cabelo ordenadamente curto na altura das orelhas, comparada a Xiao Wu sua altura devia ser meia cabeça mais baixa, por estar de costas para Tang San e Xiao Wu, eles não tinham visto sua aparência, mas pela pele em seu pescoço eles foram capazes de descobrir que a jovem moça era extraordinariamente fina e extremamente delicada. Posso perguntar, eu posso passar pelo exame preliminar? A voz da jovem moça era gentil e prazerosa de ouvir, um tanto em falta de espírito, mas soando aveludada, dando às pessoas uma sensação suave. Tang San foi capaz de determinar que essa menina realmente deveria ser bonita pelo olhar de Daimubai na direção dessa jovem moça, porque os olhos cruéis de Daimubai não mais revelavam um frio gelado, mas a luz de um lobo. É claro que era daquele tipo de cor de lobo. A surpresa na face do velho homem gradualmente desapareceu, dizendo com as sobrancelhas franzidas. Você vindo aqui, as pessoas da sua casa sabem disso? A jovem moça sem diretamente responder à pergunta dele, apenas sorriu levemente e disse. Todos dizem que o ensino não leva em conta a categoria, contanto que eu esteja de acordo com as regras da academia, você não tem razão para não me aceitar, certo? O velho homem pareceu hesitar por um momento, então apenas balançou sua mão para Daimubai, dizendo. Leve ela para dentro. A luz de lobo nos olhos de Daimubai rapidamente desapareceu, recuperando sua expressão fria, levando a jovem moça para dentro da academia. Os estudantes remanescentes rapidamente passaram pelo primeiro teste do velho homem, finalmente chegando a vez de Tang San e Xiao Wu. No momento, após Daimubai levar vários estudantes para dentro ele também já havia voltado para o lado do velho homem. Tang San de repente percebeu que a expressão de Daimubai se transformou, com os olhos fixos encarando atrás das costas dele, como se estivesse vendo algo inimaginável. Tang San subconscientemente se virou para ver. Embora não se esquecendo de suas maneiras como Daimubai, seu coração ainda ficou secretamente chocado. Atrás dele e Xiao Wu, os estudantes restantes eram menos de um e também parecia ter chegado não muito tempo atrás. Também era uma menina, comparada a Xiao Wu parecendo ainda ser um pouco mais nova, longo cabelo negro espalhado sobre seus ombros, a face levemente abaixada, a altura não muito diferente da prévia jovem moça com a saia branca, a pele também similarmente clara. Mas essa jovem menina dava às pessoas uma sensação de que se sobressaía das massas. Uma figura extremamente bem desenvolvida que atualmente era um pouco inconsistente com sua idade, se não olhando para sua face, era bem possível que acreditassem que ela era uma jovem moça adulta, especialmente esses seios imponentes podiam atrair ainda mais a atenção dos homens. Um padrão de seios com cara de bebê.
Em contraste com a sua figura impetuosa, a expressão facial dessa jovem menina era bem indiferente. Era um tipo de frio surgindo do coração, frio puro, um par de olhos negros que não tinham nenhum traço de vitalidade, conflitando um pouco com a sua originalmente bela face. Todos os 4 membros eram proporcionais e esguios. Ambas as mãos pendendo naturalmente de ambos os lados, o corpo soltando um tipo de frio gelado mortal, deixando as pessoas bem desconfortáveis. Você vai se aplicar ou não? Se não for se aplicar, você não deve obstruir a passagem. A voz do velho homem trouxe Tang San de volta de sua linha de pensamento. A mão de Tang San foi beliscada. Quando virando sua cabeça para olhar, ele descobriu Xiao Wu ferozmente o encarando. Nós vamos fazer a aplicação juntos. Tang San com esforço resistiu à dor em sua mão. Tendo há muito tempo preparado as 20 moedas espirituais de ouro, ele as jogou na caixa de madeira, junto com Xiao Wu estendendo suas mãos. O velho homem primeiro massageou a mão de Xiao Wu, assentindo e dizendo: sua idade é adequada. Quando suas mãos mudaram para a mão de Tang San, o prévio leve som de Yi não pode ser evitado de surgir novamente. A face do velho homem, como se em descrença, parecia massagear a mão de Tang San novamente. A expressão em sua face imediatamente se tornou estranha. Levantado sua cabeça para olhar para Tang San, dizendo: você pratica algum tipo de habilidade espiritual com a sua mão? A razão pela qual ele precisava massagear a mão dos candidatos era para reconhecer a verdadeira idade dos candidatos pelos ossos na palma, já que isso não podia ser disfarçado. Como a mão de Tang San era extremamente resistente, ao massageá-las ele ainda permanecia obscuro do estado dos ossos. Tang San tremeu em seu coração, assentindo disse: sim. O velho homem franziu suas sobrancelhas. Estenda sua canela. Tang San, assim como instruído, levantou sua canela. Deixando a mesa, o velho homem levantou a calça em sua canela e massageou algumas vezes. Tang San imediatamente sentiu um formigamento. O velho homem assentiu para Tang San, dizendo: o desenvolvimento dos músculos não é ruim. Idade dos ossos adequada. Ótimo, liberem seus 2 espíritos. Tang San e Xiao Wu olharam um para o outro, simultaneamente liberando o poder espiritual de dentro de seus corpos. Luz azul e vermelha simultaneamente surgiram, anéis de espírito de 100 anos simultaneamente se espiralando para cima. As orelhas de coelho se erguendo, pelo branco e macio crescendo nas costas das mãos de Xiao Wu, o corpo subsequentemente também se tornando ainda mais esguio. O aprimoramento do corpo pelo espírito coelho de Jade. Na palma de Tang San cresceu a mais ordinária grama azul prateada, com o efeito da luz dos anéis de espírito sendo infundida rapidamente se transformando naquela grama parecida com vinhas do dia em que ele lutou com Dai Mubai. O velho homem lançou um olhar casual para Xiao Wu, o olhar caindo sobre o corpo de Tang San. Inesperadamente, isso é grama azul prateada. Grama azul prateada também pode ser cultivada tão rápido? Tang San sorriu levemente, dizendo: professor, vocês não aceitam apenas monstros aqui? Eu não conto como um monstro ao quadrado? A face do velho homem revelou um raro sorriso. Realmente é um pequeno monstro. Mubai, leve eles para dentro. Sim. Dai Mubai foi encontrá-los, revelando um sorriso na direção de Tang San. Mas seu olhar parecia ainda estar fixado atrás das costas de Tang San. Guiados por Dai Mubai, Tang San e Xiao Wu seguiram juntos para entrar na academia Shrek, que também era aquela aldeia. Dai Mubai disse: eu sabia que vocês seriam capazes de passar sem problemas. Os próximos testes também não deveram ser problema. Enquanto falava, ele ainda não pode evitar virar sua cabeça para olhar para o portão de entrada da academia. Xiao Wu descontentemente disse: o que você está olhando? Ainda pensando naquela menina desastre? As sobrancelhas de Dai Mubai se franziram, dizendo: o que você entende? Eu sinto que a atmosfera do corpo daquela menina é muito parecida com a minha, não só é similar, mas também há um tipo de sensação como um efeito complementar. Entre os espíritos, só pensar em encontrar um espírito complementar já é extremamente difícil. Mas se encontrar, se juntando as forças, a força do poder espiritual pode até dobrar. Isso é a chamada habilidade de harmonização do espírito. Xiao Wu riu involuntariamente dizendo: então isso significa que o espírito daquela menina deve ser uma tigresa ao cubo. A face de Dai Mubai revelou um pouco de constrangimento, dizendo: é possível. Entrando na aldeia, eles foram capazes de ver que ela era toda formada por edifícios de madeira, usando as palavras simples e sem adornos para descrever os edifícios ali era apenas apropriado. Não andando muito longe, Dai Mubai os levou para um espaço aberto. Ao redor havia edifícios de madeira. Essa terra vaga parecia ter aproximadamente 500 metros quadrados. Exatamente no centro da academia Shrek. Os estudantes que haviam passado a preliminar anterior estavam na frente deles. Distintas flutuações de poder espiritual faziam o ar tremular irregularmente. Dai Mubai apontou para os estudantes alinhados à frente, dizendo: vocês vão fazer o segundo exame aqui, o professor vai dizer a vocês como fazê-lo. Eu ainda tenho que ir dar uma olhada se o espírito daquela menina realmente é compatível com o meu. Se for o caso, eu também devo capturá-la. Terminando de falar essas linhas, Dai Mubai apressadamente se foi. Tang San e Xiao Wu, de acordo com o que ele disse, entraram no fim da fila de estudantes à frente. Enquanto isso, uma suave voz ressoou.
Vendendo salsichas? Vendendo salsichas. Dê uma olhada. Dê uma olhada. Passando ou cruzando você não deve perder isso. Salsichas da marca Oscar. O sabor belamente fragrante e doce. O preço conveniente, ainda em grande quantidade. Apenas 5 moedas de bronze por uma. Coma as salsichas do Oscar. Garantimos que você vai passar ainda mais facilmente pelo exame de entrada. Tang San e Xiao Wu inclinaram suas cabeças para ver. Apenas vendo não muito longe adiante, um homem empurrando uma carroça onde ele fazia vendas. Uma explosão de cheiro de carne disseminando da carroça. Alguns dos estudantes alinhados já haviam comprado algumas. O homem atrás do carrinho vestia simples roupas cinzas, o cabelo curto e arrumado, toda a sua face coberta por barba, mas tendo um par de olhos como flores de pêssego, o olhar vagueando entre eles, especialmente na direção das meninas na fila de estudantes. Xiao Wu também naturalmente dificilmente escaparia do olhar escaneador dele. Era realmente difícil acreditar que tal voz tão feminina seria emitida por um adulto íntegro como esse. Tang San disse para Xiao Wu. Ainda há várias pessoas na nossa frente. Você também não comeu muito do café da manhã? Você quer comer uma salsicha? Xiao Wu inclinou sua cabeça dizendo. Isso cheira muito bem, vamos prová-las. Tang San assentiu. Deixando Xiao Wu na fila, ele andou na direção do carrinho sozinho. Chegando perto, ele foi capaz de ver que a altura do vendedor de salsichas não era muito diferente da sua. No carrinho também estava pregado uma placa, onde estavam gravadas 3 palavras: Monopólio da salsicha. O vendedor, vendo uma pessoa se aproximar, imediatamente disse entusiasmadamente. Veio para uma salsicha, a salsicha do Oscar, oferecendo tratamento sincero para todos. O sabor é garantido. Tang San com um leve sorriso disse. Tio, eu quero 2. A expressão do vendedor de repente se tornou rígida. Você, do que você me chamou? Tang San também ficou surpreso. Eu te chamei de tio. Ah, tem algum problema? O vendedor disse com uma risada amarga. É claro que tem problema, e ainda um grande problema. Pequeno irmão, esse ano eu só tenho 14 anos de idade, e ainda assim você inesperadamente me chama de tio. É, você só tem 14? Tang San olhou chocado para essa pessoa à sua frente. O vendedor confirmando disse. Isso mesmo, eu sou Oscar elevado a 4, esse ano eu fiz 14 anos, um estudante júnior da Academia Shrek. Você não pode me chamar de tio apenas porque o meu cabelo é um pouco abundante. Tang San ficou sem palavras, olhando para a grande e espessa barba na face de Oscar, em seu coração secretamente dizendo, alguém tão cabeludo assim não pode ser descrito com apenas um pouco abundante. Você realmente só tem 14 anos? Tang San não pode evitar perguntar. Oscar assentiu confirmando, dizendo. É claro, eu sou um estudante da academia, para qualquer um que você perguntar, todos vão dizer que eu tenho 14. Tang San disse secretamente em seu coração, digna de ser uma academia monstro, um jovem de 14 anos de idade cuja barba pode inesperadamente alcançar esse tipo de comprimento, também com certeza conta como fora do comum. Oscar pegou 2 espetos de bambu de seu carrinho, perfurando 2 salsichas de 10 centímetros e entregando elas para Tang San. As 2 salsichas estavam anteriormente sendo assadas juntas em cima de um braseiro de carvão sobre o carrinho, emitindo um delicioso aroma. Tang San pegou uma moeda de prata e entregou para ele. Senhor, eu realmente estou embaraçado, agora pouco foi minha falta de maneiras. Oscar suavemente disse. Isso não importa. No futuro visite o meu carrinho de salsichas várias e várias vezes, certo? Tang San sinceramente disse. Sem problemas. Tang San, o que você está fazendo? Daimu Bai estava trazendo a última estudante, que também era aquela jovem menina fria como gelo que ele previamente encarou por um bom tempo. Oscar olhou para Daimu Bai, imediatamente revelando uma expressão dolorosa. Daimu Bai, você veio para comer salsichas? Caia morto. Daimu Bai lhe deu um olhar descontente. Você realmente faz a academia perder a moral. Eu acho que eu já te avisei várias vezes para não vender salsichas na academia. Não pode ser que você quer que as pessoas vomitem? Tang San, você não pode comer essas salsichas. Tang San confuso perguntou. Por quê? A expressão facial de Daimu Bai ficou um tanto estranha. Pequeno ao elevado a 5, mostre a origem das salsichas novas. A expressão do Oscar imediatamente se tornou embaraçada. Chefe daí elevado a 6. Isso não é necessário, certo? Nós já somos colegas estudantes por tantos anos, dessa forma você vai fazer os recém-chegados juniores terem queixas contra mim. Daimu Bai bufou friamente, dizendo. Eu só estou dando um aviso a Tang San. Isso é tudo. Tang San é o meu irmão mais novo e não pode ser seu igual. Apresse-se, não me dê motivos para te bater. Oscar claramente não se atreveu a provocar Daimu Bai, impotentemente estendendo sua mão direita, um tanto deploravelmente usando sua voz suave para chamar. Eu seu pai elevado a 7 tenho uma grande salsicha. Luz amarela de repente se condensou em sua mão. 2 anéis de luz amarelo se elevaram dos pés de Oscar. Imediatamente em seguida, uma exata cópia das salsichas que Tang San segurava apareceu em sua palma. Quando Tang San ouviu a linha de Oscar, eu seu pai tem uma grande salsicha, sua pessoa inteira congelou por um instante.
Essa linha de fato tinha muitos significados possíveis. Antes de falar da qualidade dessas salsichas, ou se elas eram comestíveis. Apenas por Oscar falar essa linha ele não se atrevia mais a comê-las. Especialmente considerando que essa salsicha havia sido comprada para Xiao Wu. Sentindo o olhar de Tang San começar a ficar irritado, Oscar rapidamente explicou. Não há nada que eu possa fazer sobre isso. Quando usando espíritos do sistema alimento, se quiser mudar a comida, é preciso juntar com diferentes encantamentos espirituais. As palavras desse encantamento não são algo que eu gosto de falar abertamente. E também, a qualidade das minhas salsichas não é de nenhuma forma um problema. Tang San rápido como um raio devolveu as salsichas em sua mão para o braseiro. Suas salsichas? Eu vou deixá-las para você comer. Da idade, obrigada pelo seu aviso. Monstro, de fato um monstro. Tang San não sabia se ria ou se chorava. Felizmente ele não havia comido aquela salsicha. De outra forma ele certamente teria perdido muita moral. A jovem menina fria como gelo que Daimubai trouxe estava apenas friamente olhando para Oscar, andando em direção à fila. Oscar inocentemente encolheu os ombros para Tang San. Tenha pena das minhas deliciosas salsichas? Inesperadamente ninguém come elas. Ai. Daimubai olhou para ele. Você seja mais cuidadoso, vá vender salsichas fora da academia. Tang San, eu vou levar você para passar pelo exame. Os dois voltaram para a fila. Xiao Wu olhou para as mãos vazias de Tang San. Minha salsicha? Tang San dividiu um olhar com Daimubai. Ambos incapazes de evitar isso, os dois imediatamente caíram em gargalhadas. A jovem menina fria como gelo parada atrás de Xiao Wu, em seus olhos cintilou um traço de uma expressão sorridente, friamente dizendo em voz baixa. Estúpidos. Xiao Wu era incapaz de entender o motivo das risadas deles. O que foi afinal? Não me diga que aquelas salsichas não eram gostosas? Tang San cobriu a boca de Xiao Wu, puxando ela ao seu lado, em voz baixa recontando o incidente anterior em seu ouvido. Ouvindo as palavras de Tang San, a bela face de Xiao Wu imediatamente se ficou vermelho escuro. Vocês meninos, realmente são mortificantes. Como pode existir esse tipo de espírito estranho? Daimubai disse sorrindo. Essa é a Academia Monstro. Os espíritos naturalmente têm fantásticas estranhezas de todas as descrições. Porém, esse cara, Oscar, na academia também é considerado fora do comum. Esse espírito dele não tem nenhum potencial de ataque. Mas entre os espíritos do sistema alimento, está classificado como qualidade top. Afinal ele pode suprir carne. Apenas, quando esse cara usa seu espírito, aqueles encantamentos realmente são muito repugnantes. Pessoas familiares com ele, com certeza não vão comer essas salsichas que ele produz. Eu não sei se é por causa do espírito do sistema alimento, mas seu cabelo é muito mais abundante comparado com pessoas comuns. A barba se não for raspada por um dia irá ficar como agora. Portanto, na academia ele também tem o apelido de tio da grande salsicha. Ele mesmo dirige o que ele chama de monopólio da salsicha. Dessa vez até Xiao Wu não pode evitar rir. Tio da grande salsicha? Esse é realmente um espírito interessante. Daimubai bateu no ombro de Tang San, dizendo. Vamos, eu vou te levar para passar o teste. Não é preciso ficar na fila. Tang San disse. Isso não é uma boa ideia. Daimubai disse. Fique tranquilo, eu não estou te favorecendo. Esse é um tratamento que você merece. Enquanto ele falava, ele trouxe os dois na direção do início da fila. O responsável pelo segundo exame também era um professor sênior. Por ter anteriormente comprado as salsichas, Tang San ainda não havia tido tempo para ver qual era o conteúdo desse exame. Daimubai andou até o lado do professor, murmurando várias frases próximo a seu ouvido, também indicando Tang San e Xiao Wu. O professor assentiu, dizendo. Está certo, leve eles diretamente para o quarto exame, passando a inscrição. Daimubai voltou para o lado de Tang San e Xiao Wu, pronto para levar o par para dentro da academia. Mas os candidatos na fila não estavam satisfeitos. Um candidato masculino disse. Professor, o que está acontecendo? Por que esses dois poder pular o teste e entra direto para o quarto exame e nós temos que passar pelos testes? O professor sênior calmamente disse. Se o seu poder espiritual também está acima do 25º nível, então você também pode diretamente entrar para o quarto exame. Não precisa perder tempo aqui comigo. Mas se você agora quando testando o poder espiritual só estiver no 21º nível, então você terá que passar nos testes um por um. O candidato masculino não convencido disse. O poder espiritual deles está acima do 25º nível? Isso é impossível. Nós todos só temos 12 anos de idade. Como pode aparecer tal poder espiritual tão alto? Capazes de estarem aqui? Todos tinham poder espiritual acima do 21º nível e também eles não eram jovens com mais de 13 anos de idade. Originalmente na Academia Júnior, existências como eles, inevitavelmente ocupavam lugares na academia como as estrelas ao redor da lua elevado a 8. Mas chegando nessa academia xereque e repetidamente batendo em paredes, os seus estados de espírito não podiam evitar sofrer algumas mudanças. Daimubai bufou friamente. Vocês não são capazes. Mas não pensem que outras pessoas não serão. Quando eu entrei na academia, meu poder espiritual era do 25º nível. Tang San mostre para eles o seu poder espiritual. Enquanto falava,
Ele pegou um cristal branco da escrivaninha e o jogou para Tang-san. O cristal de testes era diferente baseado no nível, sua cor também era diferente. Esse tipo de cristal branco testava apenas do 30º nível para baixo. Se o poder espiritual excedesse o 30º nível, então o cristal iria imediatamente explodir. Tang-san com isso entendeu que Daimubai o estava persuadindo a fazer esse teste para expor seu status. É claro, esse teste era para medir precisamente o poder espiritual dos candidatos. Nesse momento ele também não falou, segurando o cristal branco e diretamente infundindo a força interna da habilidade, céu misterioso, nele. Numa fração de segundo, só foi possível ver uma brilhante luz branca sendo liberada pela mão de Tang-san. O cristal branco se tornou resplandecente como um diamante, o brilho intenso enchendo cada canto do cristal. Isso claramente era uma evidência de que o poder espiritual estava à beira de alcançar o 30º nível. O professor responsável pelo teste mostrou um sorriso ponderador. Veja, nossa academia Shrek esse ano novamente irá receber uns ótimos pequenos monstros. Tang-san tinha um leve sorriso, entregando o cristal em suas mãos para Xiao Wu. Ele não podia desejar que outras pessoas se queixassem sobre Xiao Wu. Em relação a ela ele tinha confiança absoluta. Uma luz branca igual novamente brilhou, completamente fechando a boca dos outros candidatos olhando para Tang-san e Xiao Wu. Aos olhos deles eles imediatamente haviam se tornado monstros. 29º nível, aos 12 anos alcançando o poder espiritual do 29º nível, esse era um nível que humanos eram capazes de alcançar. Porém, esse título de monstro não apareceu apenas entre esses Tang-san e Xiao Wu. Uma melodiosa voz se sobressaiu. Professor, eu acho que eu também devia ser dispensada do 2º e 3º testes. A locutora era a jovem moça que havia se registrado para o teste antes de Tang-san e Xiao Wu, também causando a perplexidade do primeiro professor. No momento Tang-san e Xiao Wu finalmente realmente viram a aparência dela. O cabelo curto na altura das orelhas, pele extremamente clara e delicada, embora sua figura fosse diferente da ardente jovem menina fria como gelo, ainda era incomumente harmoniosa. Sua pessoa inteira parecia dar às pessoas um tipo de sensação mundana. De alguma forma parecia que ela era uma altamente educada jovem nobre. Se falando da última jovem menina a entrar como um iceberg, então ela era como um vento quente de primavera. A bela e gentil expressão sorridente dela infectava todo mundo ao seu redor. Com um leve sorriso andando em frente a Xiao Wu, assentindo em direção a ela, Xiao Wu subconscientemente entregou a ela o cristal. Brilhante luz branca mais uma vez surgiu. Embora ela não tivesse a intensidade de Tang-san e Xiao Wu, ela ainda com certeza ultrapassava o 25º nível de poder espiritual, parecendo estar próximo ao 26º nível. Quando ela estava pensando em perguntar ao professor responsável pelos testes se ela podia ou não diretamente ir para o 4º teste, ela de repente descobriu que o cristal em sua mão havia sumido. Outra figura já havia silenciosamente aparecido ao seu lado. Imediatamente em seguida, a luz branca brilhante mais uma vez foi irradiada. A luz comparada a quando ela havia infundido poder espiritual ainda devia ser um pouco mais poderosa, na medida de alcançar o 27º nível de poder espiritual. Essa aparição repentina era exatamente a última jovem menina fria como gelo que havia seguido Daimubai até aqui. A face do professor responsável pelos testes foi repetidamente coberta por surpresa. Monstros um depois do outro, esse ano especialmente tantos. Do nada temos 4. Bom, aparentemente, eu tenho motivos para pedir um aumento. Mubai, leve esses 4 juntos para o 4º teste. Certo. Daimubai respondeu respeitosamente, os olhos cruéis com uma expressão complexa olhando para a jovem menina fria como gelo, então se virando para andar na direção do interior da academia. Dessa vez, nenhum estudante emitiu alguma queixa. A força já era prova suficiente. Entre os 4 candidatos, apenas Tang-san e Daimubai tinham uma relação considerada como boa. Enquanto seguindo para dentro, ele perguntou. Daidaji, o exame de entrada tem ao todo 4 testes? Daimubai assentiu, dizendo. Ao todo 4 testes. Pelo primeiro vocês já passaram. Ele serve para rejeitar candidatos com poder espiritual abaixo do 20º nível ou possivelmente com mais de 13 anos de idade. Isso filtra a maioria das pessoas. O segundo teste é conduzido para avaliar o poder espiritual e o espírito. Apenas ter um grande poder espiritual não é o suficiente para provar o potencial de crescimento. Esse teste testa principalmente o espírito. Apenas mestres dos espíritos que possuem espíritos com potencial de crescimento suficiente e, além disso, uma cultivação prévia se desenvolvendo numa direção adequada pode entrar no terceiro teste. É claro, se o espírito for extremamente extraordinariamente bizarro, também é possível ser aceito. Foi dessa forma que o pequeno Ao originalmente passou. Tang-san facilmente entendeu as palavras de Daimubai, afinal, nesse respeito o grande mestre já havia completamente incutido nele. Espíritos iguais, mas seguindo diferentes direções de desenvolvimento, também significava que os resultados futuros seriam diferentes. Esse segundo teste principalmente filtrava os espíritos dos candidatos que também tinham os primeiros anéis de espírito que iriam mais tarde poderia conflitar com a cultivação. Daidaji, mas meu espírito é grama azul prateada. Ele deve pertencer aos espíritos com menor potencial de crescimento. Por quê? Daimubai sorriu honestamente, dizendo. Você também não precisa ser modesto. Como eu ainda não saberia sua força?
Para as regras da academia, se os candidatos têm poder espiritual excedendo o 25º nível, não importa qual seja o seu espírito, eles podem diretamente passar o segundo e terceiro testes. Como a força de um subjugando 10, mesmo se a qualidade do seu espírito for um pouco deficiente. Mas se o seu poder espiritual está muito acima, contando com a superioridade de poder espiritual, ainda se tornará um mestre dos espíritos formidável. Xiao Wu não pode evitar perguntar: o que é o terceiro teste? Dai Mubai disse: o terceiro teste examina o nível de aplicação do espírito. Apenas ter poder espiritual e potencial de crescimento não é o suficiente. Simultaneamente é preciso controlar a força do próprio espírito. Quanto maior o nível do espírito, mais difícil é de controlá-lo. Isso facilmente se torna um obstáculo. Se não for possível alcançar certo grau de controle do espírito, então isso prova que o mestre do espírito não é suficientemente diligente. Estudantes assim também não são aceitos. Tang San imediatamente entendeu o que isso significava. Dai Mubai disse que um espírito um pouco difícil de controlar, como seu segundo espírito, aquele martelo monstruoso, com um peso incomparavelmente estranhamente grande, que junto com o aumento de seu poder espiritual, também havia incessantemente crescido. Tang San pensou consigo mesmo que mesmo se usando o método do martelo caótico do vento, nas melhores condições, ele ainda não conseguiria balançar aquele martelo 3 vezes. Não esperando por Xiao Wu perguntar de novo, Dai Mubai prosseguiu com o quarto teste. O quarto teste é para examinar a atual experiência de combate. Os espíritos de alguns estudantes não são ruins. Em relação ao controle do espírito também não são ruins. Mas desde a infância vivem numa família nobre, muito tempo em um ambiente privilegiado. Fundamentalmente sem qualquer entendimento do mundo exterior, sem falar de lutar. Esse tipo de estudante, a academia também não aceita. O diretor diz: mimados e estragados desde a infância são absolutamente recusados. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.